Bom, vamos analisar aqui como foram criados então os VOs, né? No caso as classes que representam as tabelas no banco de dados. Tá? Então aqui nos pacotes que terminam em Java, eu tenho todos os VOs da aplicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o pacote com.t2ti erp.cadastro.java, onde aqui eu tenho várias classes. Tá? Todas essas classes, cada classe dessa daí representa uma tabela no banco de dados. Ok? Então eu tenho aqui o nome da tabela e os seus respectivos campos, né, os seus respectivos atributos, ok? Essas classes elas estão utilizando a notação JPA, ok? Bom, qual o procedimento para criar essas classes? Ok? Lembrando também que essas classes, esses VOs, elas têm que obrigatoriamente herdar aqui da classe Value Object Implementation, ok? Essa classe aí é uma das classes do OpenSwing, né? Faz parte do código-fonte do OpenSwing e é necessário herdar dessa classe para que as mesmas possam ser utilizadas tanto nos forms quanto também nas grids do OpenSwing, ok? Bom, então qual o procedimento para você criar esses VOs? Bom, aqui no NetBeans eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito, tá? Vou em novo. E aqui nós temos uma opção classe de entidade do banco de dados, tá? Caso essa opção não esteja aqui sendo mostrada na sua versão do NetBeans, você vem aqui em outros, ok? E vai ter aqui na opção, na categoria persistência, essa opção, classe de entidade de banco de dados. Eu vou em próximo. Aqui, ele solicita uma conexão com o banco de dados, ok? No caso aqui, eu vou criar uma nova conexão, tá? O banco de dados que nós estamos utilizando, no caso, é o PostgreSQL. Então, eu vou selecionar aqui o PostgreSQL. Ele já automaticamente já identificou aqui um driver, tá? Para este banco de dados. Eu vou clicar em próximo. O host, no caso a URL do banco de dados, é o localhost, a porta 5432, o nome do banco de dados T2TI ERP. O nome do usuário Postgres, a senha, no caso aqui root. Tá? Vou marcar essa opção de lembrar a senha, vou testar essa conexão. Opa. Aqui não foi mostrada nenhuma mensagem. Assim, está aqui abaixo, tá? Então aqui tem a informação de que a conexão ela foi bem sucedida, ok? Então eu vou clicar aqui em próximo. Ok. Ele solicita aqui um esquema, tá? No caso, o esquema que ele vai buscar as tabelas. No caso, eu vou selecionar o esquema público, tá? Depois eu vou em próximo. Posso mudar aqui o nome dessa conexão. T2TI ERP 2.0, por exemplo. Finalizar. Ok? Então aqui ele vai buscar todas as tabelas do banco de dados para que as mesmas possam ser listadas aqui nesse quadro. Ok? Finalizado. Então aqui agora eu já tenho as tabelas que estão no banco de dados. Ok? Então, como é que você faz para gerar então um VO? Eu vou aqui apenas adicionar uma classe, tá? Eu vou adicionar aqui também a classe agência banco, aliás a tabela, né? Adicionar a tabela, agência banco, ADM módulo, vou adicionar. E olha só, essa tabela agência banco, ela possui aqui um relacionamento com a agência banco, ok? Como aqui está marcado incluir as tabelas relacionadas, ele automaticamente já
puxou aqui também para mim a tabela banco, ok? Só que essa tabela banco eu já tenho criado aqui nesse pacote, tá? Então ele não vai criar novamente esse VO. Então nós vamos criar aqui apenas o agência banco, que no caso também já tem, né? No caso o agência banco também ele não vai ser criado, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou remover, vou deixar aqui somente essa ADM módulo mesmo, por enquanto, tá? Eu vou em próximo, tá? A tabela do banco de dados, ele já mostra o nome aqui, o nome da classe será ADMVO, aqui você pode alterar, por exemplo, ok? Incluir o VO aí no final de cada classe, ok? Aqui nós temos a opção de gerar anotações de consulta nomeada para campos persistentes, tá? Isso aqui não é necessário. Gerar anotações JAX-B também não é necessário. Também não tem necessidade de criar uma unidade de persistência. Vou clicar em próximo, ok. A associação será a associação padrão, o tipo de coleção será o Java Util List, tá? Nós não vamos utilizar o collection nem o set por enquanto, vamos utilizar aqui o list. Vou deixar marcado aqui essa opção utilizar nomes de colunas em relacionamentos. E finalizar. Ok? Vocês podem perceber que já foi criada aqui então a classe ADM módulo VO. Ok? E agora é só você fazer os devidos tratamentos. Ok? Na verdade, nessa classe aqui, o único tratamento que será necessário realizar é herdar aqui na classe, no caso, Value Object Implementation, ok? Lá do OpenSwing. Então, dessa forma, você vai ter criado, então, os VOs, ok? E como é que você faz para identificar quais são os VOs que fazem parte aqui do módulo cadastros base, por exemplo, para colocar essas classes dentro do pacote correto? Bom, eu vou abrir aqui o DER, lembrando que o DER que nós estamos utilizando aqui, né, nessa versão do treinamento, inicialmente é o DER 2.0.0.3, ok? Nós temos aqui uma região, tá? Que é essa região aqui roxa, que é a região tabelas base, ok? Então, as tabelas que estão dentro dessa região, elas farão parte ali, então, elas estarão dentro ali desse pacote, do pacote cadastros, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aqui então como criar os VOs da aplicação.